Um dia você vai estar diante de Deus, cara. Um dia eu vou estar diante de Deus. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta de tudo que fez por meio do corpo. Então não vai ficar impune. A diferença é que ser eliminado da vida agora ou daqui 20 anos, o que é 20 anos de diferença diante da eternidade? Se o cara vai passar a eternidade no inferno, que diferença faz ele morrer com 60 ou com 40? Que me incomoda, por exemplo, que Deus não foi lá e caiu morto essas duas pessoas que mentiram ali. E todas as outras pessoas que mentiram. E então, não aconteceu nada. Foi justo isso? Então vamos lá. Primeiro, para a gente falar sobre justiça de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque provavelmente, Rafael, você não sabe tudo sobre Deus. Não, eu não sei nada sobre Deus. Então, não sei se vale a pena questionar a justiça de Deus. Perguntar uma coisa, questionar é outra coisa. E o que acontece hoje, por exemplo, Deus tem agido com graça no mundo o tempo todo. Por exemplo, nesse momento tem um cara que está estuprando uma mulher, enquanto a gente está gravando esse podcast. Esse cara não vai cair duro no chão. Pode ser que sim, pode ser que não. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um cara que foi assaltar duas mulheres, as mulheres começaram a orar e o cara caiu morto. Não sei se você já viu. Eu já vi esse vídeo. Eu já vi um vídeo. Me mandaram ontem. Então ali, claramente, o cara foi fulminado. Deus tirou o cara da jogada e morreu. A questão do cara que está estuprando a mulher agora e não vai morrer, não significa que Deus não vai agir com ele com justiça, porque a ação de Deus não termina quando a gente morre. Depois, um dia você vai estar diante de Deus, cara. Um dia eu vou estar diante de Deus. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta de tudo que fez por meio do corpo. Então não vai ficar impune. A diferença é que ser eliminado da vida agora ou daqui 20 anos, o que é 20 anos de diferença diante da eternidade? Se o cara vai passar a eternidade no inferno, que diferença faz ele morrer com 60 ou com 40? Às vezes Deus está agindo com graça com esse estuprador, para que ele se arrependa, para que ele caia em si, para que ele caia de joelhos, confesse Jesus e volte desse pecado e ainda consiga ser salvo. Porque Deus tem misericórdia dos nossos pecados, de nós pecadores. Então pode ser, e é isso que eu entendo, que Deus está agindo com esse vagabundo que está estuprando a mulher agora, com graça, porque alguém vai pregar para ele vai ter oportunidade de se arrepender. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu salvando um bandido. O bandido que estava do lado dele se converteu ali. Então foi graça de Deus que levou esse bandido a morrer do lado de Jesus e ali se converter, porque a nossa vida não termina quando a gente morre. Então não dá para julgar a justiça de Deus, porque ele aprontou e não aconteceu nada. Ele aprontou e caiu morto. Então Deus é injusto por causa... Não. O jogo não terminou. Então pra gente falar se Deus é justo ou injusto, primeiro a gente tem que ser eterno. Porque da eternidade você vê o todo. Então não tem como você... É a mesma coisa de você falar assim, nossa, o pastor César é um homem íntegro só porque você me viu aqui. Você não conhece a minha vida inteira. Então, pastor, do mesma forma que eu não posso dizer que ele é injusto, eu também não posso dizer que ele é justo. Se você quiser dizer que ele é justo, pela Bíblia dá. Pela Bíblia dá. Se a Bíblia é a palavra de Deus revelada, então ele é justo. A palavra de Tzedek, em hebraico, se aplica a Deus. É um dos nomes de Deus. Então, Tzedek. É TS, Tzedek. Então, que é a palavra para justiça de Deus. O significado de justiça. Justiça. Então, eu sei que Deus é justo pelos atos de justiça que ele faz. Por exemplo, isso que eu estou falando. Por que vai ter juízo final? Vai ter juízo final porque ele é justo. Vai ter juízo final porque ele é justo. Porque um dia, escolha o caminho que você quiser. Um dia você vai estar diante de Deus para ser apenado, para receber a sua pena, a sua sentença eterna, ou no céu ou no inferno. Tem dois caminhos. E esses dois caminhos partem de Deus. Você vai estar diante de Deus e aí você vai receber a sua sentença final. Qual dos dois? Joga em pouco. Vai lá, pastor. Pedra, papel, tesoura. Só completando aí o que o pastor falou, também em relação a Ananias e Safira, a gente também precisa saber o contexto da palavra. Por que Deus matou a eles? Porque você dizer que Deus é um Deus de justiça, um Deus que mata, sem saber o porquê que Deus fez aquilo,
né? Então existe um contexto ali, né, em Atos dos Apóstolos, por que Deus matou aquele casal, né? E eu também creio da mesma forma que o pastor ele falou, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Independente do delito, do pecado que a pessoa cometeu, ela tem oportunidade de se arrepender. Porque se a gente parar para pensar, se todos nós que um dia cometemos um pecado, a gente fosse punido, Deus nos matasse, nenhum de nós estaríamos aqui. A gente tem as oportunidades, né, pastor? Que eu creio que é concedida pelo próprio Deus. E essa oportunidade é o quê? É na expectativa do homem se arrepender, porque a questão aí eu creio que é questão de salvação, né? É a questão da pessoa ter a oportunidade de conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E eu também concordo com o pastor, essa questão da justiça de Deus é uma questão muito difícil de você tratar, porque você conhecer esse mistério de Deus é muito difícil você compreender. Porque por isso que ele é Deus, né? Por isso que ele é Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé, mas tem uns pontos que eu realmente questiono sobre o que o ser humano sabe sobre Deus. E um desses é justamente essa justiça. Porque eu não consigo ver como algo justo, por exemplo, um cara que foi um genocida, que matou pessoas, que tratou mal várias pessoas, e aí, poxa, depois ele se arrepende e tá tudo bem. E aí o outro que também teve a mesma oportunidade de fazer a mesma coisa e não fez. Mas aí eu acho que tá disponível pros dois. Tá disponível tanto pro genocida como pro outro. Quem escolheu optar por se arrepender, se deu bem. Quem não escolheu... É oportunidade para todos. Nesse ponto eu enxergo assim, apesar de eu entender o ponto que você fala em relação à justiça, eu acho que a hora que a gente entra pra falar de Deus nesse ponto, né? A gente entra naquilo que a gente fala sobre galáxia e o mundo cósmico. São coisas que fogem da nossa compreensão, coisas que fogem da nossa parte cognitiva. Então a gente às vezes não consegue entender ali o mistério por trás daquilo, porque a gente já... Não, mas é que as pessoas, por exemplo, a cabeça do Rafael é assim, ó. Eu não entendo essa justiça porque é injusto. O cara foi um vagabundo, um estuprador, sei lá o que, sei lá o que é de pior. O cara é um estuprador de bebês, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ele se arrepende, aí ele é salvo. Pô, não é justo. Então, mas quem diz que o céu é justo? Ninguém que vai pro céu merece. Ninguém. Ninguém que foi pro céu merece. Porque Deus, Rafael, ele escreve 10 regras. 10 regras. E ninguém consegue sobreviver às 10 regras de Deus, cara. Ninguém. Nesse mundo, ninguém. A Bíblia diz que os 10 mandamentos não salvaram ninguém. Então, todo mundo que vai... Na verdade, o inferno é mais justo do que o céu. O inferno é muito mais justo que o céu. O que seria o inferno, pastor? O lago de fogo. Todo mundo que vai pro lago de fogo vai porque merece. Todo mundo que vai pro lago de fogo vai porque pisou na bola, porque errou, porque falhou e porque pecou. Então, o lugar de quem peca é o inferno. Agora o céu, não, ninguém merece ir pro céu. Então se você quer falar de justiça, o inferno é mais justo que o céu. Todo mundo que foi pro céu, pro inferno, todo mundo que foi pro inferno mereceu. E todo mundo que foi pro céu não mereceu. A gente pode considerar então o céu um local de misericórdia. Como? Um local de misericórdia, o céu. O céu é a misericórdia. Por isso que a salvação é por graça. Graça significa aquilo que você não merece. Você tá no mercado, fez uma compra. Aí quando você vai passar, a moça fala assim, não precisa pagar a sua conta. Por quê? É de graça. Graça quer dizer, por quê que eu não tenho que pagar? Não, porque o dono do mercado quis te dar. Ou seja, você não merece. Você não fez nada por isso e você ganhou. A salvação é por graça, não é por mérito nosso. Você não tem que merecer ser salvo. Por isso que pra mim faz sentido o cara que ele deu exemplo, o cara pintou e bordou, não sei o quê. Aí no fim ele se converteu. Ele se arrependeu dos seus pecados e se converteu. Vou dar um exemplo, o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Foi assassinado recentemente e tinha se convertido. Não sei se ele foi salvo, que só quem sabe é Deus. Não dá pra saber se ele tava dentro da igreja, tá? Mas
Pelo que o pessoal falou, ele estava firme na igreja, tal, não sei o quê. E foi morto por um monte de coisa. Imagina, o cara matou 100 e tantas pessoas. Algumas pessoas não gostavam dele. Então, por causa disso, ele morreu. Mas é possível que eu chegue lá no céu, você chegue lá no céu, quem se converter, quem for salvo, chegue lá no céu e encontrar esse cara. E pastor, por exemplo, o Pedrinho Matador. Eu conversei com ele já. Pedrinho Matador. Se ele fez aquilo que ele fez, ele matou um monte de pessoas. Só que ali no final, ele se converteu, virou um homem de Deus, foi pro céu. E se, por exemplo, tem um amigo que ele é ateu, só que ele não fez nada disso, ele ajudava as pessoas, só que ele não acredita em Deus. Ele não dá a mínima pra fé dele. Ele vai pro inferno? E o Pedrinho Matador vai pro céu? Vai, exatamente. Acertou. Bingo. É exatamente. Pra mim, esse Deus tá sendo injusto. Então, porque você não serve a ele. Então, a o percepção Deus, que você tem... O meu Deus é que assim, pela Como visão... que é o seu Deus? O meu Deus, ele... Primeiro que ele não se envolve tanto na vida das pessoas, porque é o que eu enxergo aqui. Eu não vejo Deus se envolver tanto na vida das pessoas. Como é que você conhece? Que Deus é? De que Deus você está falando? Vamos lá. Como é que é o nome dele? Deus. O nome dele é Deus. O nome dele é Deus. Tá. E que documento você tem dele? Deus tem... Pra mim, Deus não tem documento. Então Deus é da sua cabeça. É da minha cabeça. É o Criador. Então é só a sua cabeça. Sim. Então seria o Criador. Você serve você mesmo, é a sua própria cabeça. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo Agora, bem, pode ser até em mim mesmo. Até porque eu acredito que eu tenho Deus em mim. Então você é um Deus. Eu acredito que sim. Eu acho certo. que Deus está em mim. Tá bom. Eu sou um Deus, você é um Deus. É um Deus caminho. Tá em tudo pra mim. É um caminho. Eu acho que sim. Isso eu acredito. Eu acho que Deus está em todas as coisas e em todas as pessoas. O nome disso aí é panteísmo. Se você quiser estudar sobre isso. Aí você pode dizer, eu sou panteísta. Aí estuda sobre isso que você vai gostar. É a pessoa que... É igual a ele. Tudo é Deus. Tudo que tem existe uma partícula ali. Tudo é Deus está em tudo. Deus é o todo, não sei o que. Tá, isso aí chama panteísmo. Vale a pena estudar sobre isso. Vale a pena estudar. Acho legal essa visão. Existe. É interessante. Mas pra você, pastor, então, Deus, ele não tá em todo mundo? Ou tá? Deus é uma pessoa. A gente pode personificar ele então como uma pessoa de fato. Deus é uma pessoa. Certo. É um ser pessoal. Quando eu digo Deus é uma pessoa, Felipe, eu não estou dizendo que Deus tem um corpo humano físico, tá? Certo. Eu estou dizendo que Deus é uma pessoa. Por exemplo, um cachorro tem corpo, mas ele não é uma pessoa. O que define uma pessoa é vontade, intelecto, evolução, racionalidade. Ele pensa, ele age, ele decide, ele toma decisões. Então, Deus é uma pessoa. E essa pessoa, ele é todo poderoso, ele é o criador de tudo e todos. E a Bíblia, ela não está escrita, não foi escrita para apresentar Deus, embora ela faça isso também, mas a Bíblia não começa assim, pessoal, eu sou Deus, tá? Eu sou de tal lugar, meu nome é fulano, eu quero falar... Não. A Bíblia, ela apresenta Deus a partir dos feitos de Deus. Então, as obras, a Bíblia diz lá no Salmos 19, que as obras das mãos de Deus apontam para Deus. Então você quer saber quem é Deus? Sai aqui embaixo no prédio e olha para cima. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então esse Deus criador tem um livro que é a Bíblia, e a Bíblia e a teologia e tudo mais não fala tudo sobre Deus. Ela fala o que a gente precisa saber. A Bíblia tem na Bíblia o que a gente precisa saber sobre Deus, sobre o caráter de Deus, a vontade de Deus. Como eu lendo a Bíblia eu começo a perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele fala, o que ele prefere, como ele quer que eu haja, como ele quer que eu seja. E aí a gente vai modelando a nossa vida com base no caráter desse Deus. Entendi.